Paz do Senhor, criançada. Eu venho aqui nesse momento trazer uma palavra de oração para vocês. E a palavra de hoje, essa palavra de inspiração, essa palavra de ânimo, para dar confiança mais e mais a servir, a confiar no nosso Deus, através de Jesus Cristo, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6 e no verso de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É uma palavra simples, rápida, mas que nos mostra confiança. Daniel, ele já estava há alguns anos cativo na Babilônia. Já havia passado o reinado de um rei e entrava agora o reinado de um outro rei. E por conta da situação de Daniel, da confiança que ele tinha em Deus, ele tinha muitos perseguidores que queriam ver o fim dele, que queriam ver a derrota dele. E pediram para esse rei, o rei Dário, para ele fazer um decreto para todo aquele que não adorasse ao rei, que somente o rei tinha que ser adorado. Aquele que adorasse outro que não fosse o rei, teria que ser lançado na cova dos leões. E Daniel, como ele era servo do Deus Altíssimo, ele não se intimidou e ele foi convicto, ele foi com confiança e ele perseverou fazendo aquilo que ele sempre fez, confiar em Deus. Por quê? Porque ele cria no Deus que tinha libertado o povo da escravidão no Egito. Ele cria no Deus que ele aprendeu por ouvir falar de todos os livramentos, da promessa que fez para a terra prometida. Ele pôde contemplar, mesmo o povo sendo levado para o cativeiro, sendo levado por escravidão na Babilônia, ele pôde contemplar Deus sendo na vida dele, Deus protegendo, zelando, e ele pôde confiar. E ele já tinha passado algum tempo que estava nessa situação, lá no cativo na Babilônia, e mesmo assim ele continuou a perseverar, a orar. E mesmo com esse decreto do rei, ele não se intimidou, ele confiou e orou. E quando o rei ele se deu conta daquilo que ele havia feito, porque as pessoas armaram uma cilada para Daniel. Eles pediram para o rei assinar esse decreto justamente para que Daniel fosse castigado e ele fosse lançado na cova dos leões por adorar ao Deus Todo-Poderoso. E quando esses inimigos foram ao rei e disseram: Rei, alguém fez algo contrário, alguém adorou a outro Deus a não ser o Senhor. E o rei foi saber que era Daniel. O rei muito se arrependeu, não dormiu à noite, mas ele tinha que cumprir a palavra dele. Mas logo pela manhã ele chegou perto da cova, onde estava uma pedra, e ele chamou por Daniel. E Daniel ele pôde responder dizendo que Deus havia fechado a boca dos leões e nada aconteceu com ele. O rei muito se alegrou e depois o rei fez um outro decreto para que todos adorassem somente ao Deus de Daniel. Tamanha é a confiança, crianças, em Deus. Não importe o que venha acontecer na sua vida, não importe as dificuldades, não importe os problemas, não importe a tristeza, mas saiba que existe um Deus no céu, que a letra, o papel não pode descrever o tamanho desse Deus, não dá nem para imaginar, não dá para comparar o seu poder que é imenso. Confia nele. Ele te amou, ele me amou e quer o melhor para nós. Ele protege, ele guarda, mas ele é justo. Ele também entra com a providência, ele corrige todos aqueles que precisam, porque ele ama. Então, confia nele.
nesse momento onde estamos distantes, não podemos nos reunir na igreja, talvez seja um momento esse de dificuldade que você também está passando, assim como nós passamos, mas confie em Deus. Ao dobrar seu joelho, interceda pela nação, ore pelo presidente, ore pela liderança da igreja, ore para que Deus possa entrar com a sua providência, com as suas mãos poderosas, trabalhando, suprindo as necessidades e principalmente confortando os nossos corações. Essa é a palavra de oração que eu vos deixo no dia de hoje. Amém? Deus os abençoe e até breve. Tchau.